Fala, nação celeste, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias da Raposa. Desde já peço a vocês que deixem aquele like e também se inscrevam no nosso canal caso não forem inscritos. E por último, antes de começarmos o nosso vídeo, eu gostaria de falar que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Galera, por lá você vai acompanhar tudo do Cruzeiro. Pós-jogo, pré-jogo, escalação, nota de jogadores, quem tá chegando, quem tá saindo, tudo você encontra no OneFootball. É disponível para Android e é disponível também para iOS e o link estará aqui na descrição para vocês. Olha só, nação, a saída do Estevão William para o Palmeiras ainda está gerando muita repercussão nos bastidores. Isso porque jogaram para nós algumas revelações, por exemplo, de que o Palmeiras teria topado pagar cerca de 2 milhões de reais pela contratação do jovem jogador de 14 anos de idade. Esses 2 milhões de reais seriam distribuídos em salários. O Palmeiras pagaria cerca de 100 mil por mês a um garoto de 14 anos de idade. Tem jogador como profissional que não recebe o salário do Estevão William. E o jornalista Jorge Nicola trouxe a informação de que o David do Cruzeiro foi tirar satisfação com o pessoal das categorias de base do Palmeiras, que foi responsável pela contratação desse jogador. O jornalista transcreveu em seu blog a mensagem que David, que estava visivelmente irritado. Ele escreveu as seguintes palavras: "Que decepção, hein, João? Não esperava isso de você, até pela nossa relação pessoal, mas o mundo dá voltas. Hoje estamos por baixo, mas dá voltas. Sempre me referi a você como amigo. Pena que errei. Boa sorte nessa forma de conduzir as coisas. Espero que o futebol, de forma geral, não siga esse rumo." Já o pessoal das categorias de base do Palmeiras, que foi responsável pela contratação, disse as seguintes palavras: "Se o Palmeiras não fechasse com o jogador, outro clube viria e fecharia." Realmente, o Estevão está sendo muito badalado, mesmo com 14 anos de idade. Todo mundo sabe do potencial do jogador e sabe que ele vai vingar no futuro, sabe que ele pode ser uma grande venda. Oficialmente, o Cruzeiro ainda não tratou do tema. Segundo apurou a reportagem, não há por enquanto qualquer indício de que isso possa acontecer. Apesar do silêncio adotado, o UOL apurou que o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, procurou membros da diretoria do Palmeiras e demonstrou toda a sua insatisfação com o episódio envolvendo o jogador. Além do David, que quis criar e mostrou essa insatisfação em um grupo de WhatsApp em que também tinha membros da diretoria do Palmeiras, o Sérgio Rodrigues também entrou em contato para mostrar toda a sua insatisfação. Apesar dessa iniciativa, fontes em São Paulo informam que o dirigente do clube mineiro ficou sem resposta. A reportagem, a assessoria da imprensa do Cruzeiro, disse que o clube não irá se pronunciar a respeito do Estevão William, até porque ele não era jogador do Cruzeiro, ele não tinha um vínculo assinado. A informação que chega para nós é de que o Estevão William chegou no Cruzeiro com 11 e 12 anos de idade. Neste período da antiga gestão, investiu cerca de 300 mil reais neste jogador. Isso mesmo, cerca de 300 mil, dos 11 para /12 até os 14 anos de idade. A informação dos bastidores dão conta que o Palmeiras ofereceu 2 milhões de reais, mais um salário mensal que supera a casa de 100 mil, para que o menino Estevão assinasse seu primeiro acordo de formação com o Palmeiras. Valor que teria sido aceito pelo pai do garoto, o senhor Ivo Gonçalves, que escreveu uma carta de despedida para a torcida cruzeirense. Quem é que se lembra? Ele agradeceu o carinho da torcida cruzeirense e disse que por causa de imbrólios com a diretoria do Cruzeiro, ele não permaneceu por lá. Eu sei qual é o imbróglio, é uma proposta de 2 milhões de reais. Esse é o imbróglio que o Cruzeiro não iria cobrir, pode ter certeza disso. Olha só, o próprio Cruzeiro ainda não, segundo uma fonte, tomou conhecimento desta saída pela imprensa. Isso mesmo, o Cruzeiro nem sequer sabia que o Estevão não assinaria o contrato. Ficou sabendo pelas notícias que saíram na imprensa. Olha só, fontes disseram ao All Sport que o Palmeiras entende que não ter feito nada errado, que o clube foi procurado diretamente pelo pai do jogador, dizendo que tinha interesse de colocar o seu filho na base do Palmeiras. Aí, como o jogador é muito badalado, o Palmeiras não teve outra, foi lá e contratou. Quero perguntar a vocês, o que é que vocês acham da atitude do pai do jogador? O Cruzeiro que fez um alto investimento para um garoto de 12 a 14 anos de idade e mesmo assim não vai ter um retorno. O Palmeiras conseguiu a contratação do Estevão William.
Olha só, nação, o empresário do Jason Guzmán finalmente se pronunciou, onde ele afirmou para nós que só o tempo dirá quem tem razão nessa história, se é o Jason ou se é o lado do Cruzeiro. Lembrando a vocês que termina na próxima semana o prazo de 15 dias da notificação emitida pelo Cruzeiro para que Jason Guzmán se apresente na Toca da Raposa. O jogador segue na Colômbia. Um dos representantes do atleta considera o tema com a Raposa como encerrado. Encerrado nada, meu parceiro. Este tema vai para a FIFA. Se você acha que não vai ter que falar mais nesse tema, você está redondamente enganado. Em rápido contato com o Globoesporte.com, o Comar Valdemito, o empresário do jogador, evitou comentar sobre o episódio envolvendo o seu representado e o Cruzeiro. Para ele, o caso está encerrado. Palavras dele. Ele é jogador do Envigado, tem contrato com o Envigado, por isso não é um problema meu, é um problema do Cruzeiro. Nunca falei deste tema, vou continuar não falando. O tempo dirá quem tem razão, quem está preocupado fala. Nós que estamos tranquilos não falamos. Não é um assunto para a gente. Está encerrado este assunto. Palavras do empresário do jogador. Só que, se o jogador pertence ao Envigado e não tem nenhum problema, por que o Envigado ainda não utilizou o Jason Guzmán dentro de campo? Desde que houve aquele imbróglio, o jogador vem treinando sim com o time principal do Envigado, mas ele não está sendo utilizado. O mal sucedido acerto entre Cruzeiro e o jogador de 23 anos passou bastante pelos bastidores conturbados no negócio. O empresário de Guzmán se mostrou contrário desde o começo das conversas. Quando em entrevista ao Globoesporte.com ele afirmou que considera o negócio difícil, ele falou assim: o negócio é quase impossível, Cruzeiro não tem dinheiro, Cruzeiro não vai pagar os salários do meu jogador em dia e isso e aquilo. Falou um monte de bestagem. Até por isso eu me surpreendi muito quando o Cruzeiro anunciou a contratação do jogador, porque o empresário desde cedo se mostrava contrário, o que é uma coisa que raramente acontece, né? O empresário se pronunciar tanto assim contrário a uma ida de um jogador para o futebol brasileiro. O caso assim passou para o jurídico do Cruzeiro. O Clube Mineiro prepara os procedimentos para poder ingressar com a ação na FIFA contra o jogador, por considerar que já havia um acerto entre as partes. O pessoal de lá fala que não houve um acerto, não houve um contrato. Já o jurídico do Cruzeiro garante que tem contrato assinado pelo Jason Guzmán e que isso aí já vale como um vínculo entre as partes. Vamos aguardar, porque esse episódio está longe de acabar e o Jason Guzmán e Cruzeiro com certeza vai parar na FIFA. Não sabemos o futuro do jogador, não sabemos o futuro deste caso, mas só o tempo dirá. Olha só, nação, ontem o Cruzeiro fez a sua estreia no Brasileirão Sub-17, onde a partida ficou 1 para o Cruzeiro, 1 para o São Paulo. São duas equipes muito qualificadas, duas equipes que vão disputar por títulos lá na frente. Eu gostaria de parabenizar alguns jogadores, por exemplo, o goleiro do Cruzeiro, que no primeiro tempo defendeu um pênalti, isso mesmo, o goleiro Otávio do Cruzeiro. Já o gol do Cruzeiro foi uma falha bizarra do goleiro do São Paulo, em que a bola cobriu ele e como nós não temos nada a ver com isso, o Vitor Roque mandou ela para o fundo das redes. Já o São Paulo, o gol de empate aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo, já estávamos na prorrogação, onde o jogador de São Paulo bateu uma falta de muito longe, enganou o nosso goleiro e a bola entrou. Partida 1-1, primeira partida, apenas a estreia do Cruzeiro no Brasileirão Sub-17. Galera, podem esperar que eu vou trazer mais novidades sobre o Brasileirão Sub-17, 18, Sub-19, Sub-20, porque eu gosto muito de acompanhar as categorias de base do Cruzeiro para saber os garotos promissores que nós teremos no futuro. Fala, nação celeste, seus loucos pelo Cruzeiro, muito obrigado por assistirem mais um vídeo do nosso canal até o final. Se você ainda não deixou o seu like, já deixa o like e também se inscreva no nosso canal caso não forem inscritos. E claro, se vocês não conhecem o nosso Instagram, o Camarote Esportivo 3.0, não perca tempo, tem conteúdo, informação e principalmente muita zoeira do nosso Cruzeiro. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!